Olá, eu sou Ana Nogueira, uma das curadoras do canal Locra. E hoje, quero que você respire fundo, porque o que está prestes a ouvir não é apenas mais uma história. É um chamado. Aqui, cada som importa. Cada detalhe esconde uma verdade. E cada minuto leva você mais fundo em um mundo onde nada, absolutamente nada, é o que parece. Se prepare para mergulhar numa jornada onde a memória falha, a cidade respira mistérios, e um único passo pode mudar tudo. Bem-vindo a Astra. Respire fundo e prepare-se, pois a cidade está esperando por você. Capítulo 1 O Despertar. Ele acordou com um susto que nem soube dizer se veio do corpo ou do sonho, ou da falta dele. Parecia ter dormido por séculos, e ao mesmo tempo, que nem chegará a fechar os olhos. O ar pesava sobre ele, denso, úmido, como se o quarto respirasse grudado à sua pele. Abriu os olhos, e tudo o encarou de volta com uma calma cruel, como se ele fosse o intruso ali. O teto estava manchado de infiltrações escuras, formando desenhos que pareciam se mover quando piscava. Por um instante, teve a sensação de que estavam tentando lhe dizer algo. Então, a dor chegou. Começou na lateral da cabeça, latejando, queimando por dentro, e desceu pela nuca como uma faca arrastando devagar. Ele grunhiu, ou tentou, mas o som saiu apenas como um sopro arranhado. A boca amarga. Metal. Sangue, talvez. A garganta parecia ter engolido areia e álcool ao mesmo tempo. Tentou puxar uma lembrança, qualquer lembrança, como alguém tentando agarrar fumaça com as mãos. Nada veio. Só um vazio frio, tão profundo que parecia fazer eco dentro do peito. O coração batia rápido demais para alguém que acabará de acordar. Ou talvez tivesse despertado de outra coisa além do sono. Um pesadelo? Uma vida inteira. Virou a cabeça devagar, e o quarto se revelou aos poucos, como se tivesse vergonha de existir. Luzes piscavam de uma lâmpada no teto, sem ritmo, falhando num brilho fraco e amarelado. As paredes estavam descascadas, um mosaico triste de tinta bege e poeira. Um leve cheiro de mofo misturava-se com outro. Álcool barato? Talvez perfume barato também. Havia algo doce no ar, mas morto, como uma flor esquecida em água suja. Merda, murmurou, sem saber se o som lhe pertencia. Não sabia se tinha o hábito de xingar, mas pareceu certo. Natural. O tipo de coisa que alguém cansado da própria existência diria ao acordar. Sentou-se na cama, e o colchão rangeu, afundando como se quisesse engoli-lo de volta. Lençóis amarrotados, ásperos, com manchas que ele preferiu não tentar identificar. Seus pés tocaram o chão frio, e ele quase pulou. O piso de concreto parecia ter passado a noite abraçando a chuva que batia contra a janela. Chuva pesada, grossa, insistente, o tipo que carregava tristeza dentro. Cada gota tamborilava no vidro sujo como dedos impacientes, pedindo para entrar. Quis perguntar algo, mas nem sabia quem. Seu corpo tremia levemente. Frio? Medo? Abstinência do que quer que fosse antes? Talvez tudo ao mesmo tempo. Então ele viu. Na mesa ao lado da cama, um revólver. Não era apenas um objeto largado, estava posicionado, limpo, como se alguém o tivesse deixado ali com cuidado. Um Sentinel MKX. O nome surgiu em sua mente como se estivesse gravado em algum canto que decidirá não apagar tudo. Pesado. Letal. Familiar. Muito familiar. Sem perceber, sua mão já se estendia para ele. Mas parou no meio do caminho. O coração bateu mais forte. Deveria ter medo de uma arma, certo? Ou talvez não. Talvez fosse alguém acostumado a segurá-la. Talvez tivesse feito isso por tanto tempo que a mão soubesse antes do pensamento. Quando finalmente tocou o metal frio, sentiu uma estranha sensação de segurança. Como se o mundo pudesse fazer sentido enquanto aquilo estivesse com ele. O que era um péssimo tipo de conforto. Só alguém quebrado encontrava paz em uma arma. Ao lado dela, um pedaço de jornal amassado. A tinta borrada pela umidade. Ele leu o que conseguiu. Assassinato na cobertura. Investigação sigilosa. O nome da cidade estava apagado. Riscado pela água. Parecia proposital. Ou talvez a umidade só tivesse senso de humor cruel. Tentou completar mentalmente, mas nada veio. Nada. Era como olhar para uma porta pela qual sabia ter passado milhares de vezes, mas agora trancada, e a chave, desaparecida. Engoliu seco. A sensação de vazio dentro da cabeça era quase física. Uma pressão atrás dos olhos. Uma ausência pesada,
sufocante. Não sabia o próprio nome. Não sabia como chegará ali. Não sabia quem era o dono daquela cama, daquele revólver, daquele jornal. Quem era ele? Um morador do quarto? Um invasor? Um fantasma que esquecera o próprio rosto? Os dedos tremiam. Forçou parar. Não gostava de parecer fraco, nem para si mesmo. Mas ninguém o via. Ele achava. Então por que doía tanto manter a postura? Alguma memória antiga de orgulho. Ou teimosia. Ou medo de ser visto despedaçado. Percorreu o quarto com os olhos, procurando outra pista, qualquer coisa que o prendesse ao chão. Uma mesa pequena com um rádio gasto, chiando baixinho entre estática e murmúrios distantes. Uma garrafa vazia no chão. Uma jaqueta pendurada na cadeira, escura, de couro gasto, como se tivesse sobrevivido a muita chuva e mais noites ruins do que boas. De repente, sentiu algo no bolso da calça amassada que vestia. Enfiou a mão, devagar, e tirou um cartão rígido, desgastado. Um crachá. A foto era dele. Cabelo bagunçado, olhar frio, sério, quase arrogante. Parecia alguém que sabia mais do que gostaria. Ou que carregava o peso de algo que ninguém mais entendia. Embaixo da foto, uma palavra visível apesar dos arranhões. Detetive. Detetive, murmurou, sentindo o gosto estranho da palavra na boca, como vinho velho. Então é isso que eu sou? Não sabia se parecia certo. Parte dele vibrou com a palavra. Uma fagulha acendeu lá dentro. Justiça, verdade, propósito. Mas outra parte escureceu, engolindo a luz, culpa, talvez. Ou cansaço. Ou ambas. Um detetive sem memórias. Um detetive que acordava com uma arma, um corte na cabeça e uma matéria sobre assassinato na elite. Conveniente demais para ser acaso. Assustador demais para ser coincidência. Levantou-se. As pernas quase falharam. Apoiou a mão na parede, sentindo a textura áspera, úmida. Antes que pudesse organizar um pensamento, a lâmpada piscou forte e o rádio chiou alto. Depois, uma voz firme, grave, urgente. Unidade 09. Precisamos de você na cena do crime. Cobertura do Zenit. Repetindo, cobertura do Zenit. É urgente. O coração dele parou por meio segundo. Depois acelerou. A voz continuou. Você está me ouvindo? Não brinca com isso agora. Precisamos de você. Estão esperando. Zenit. A palavra martelou algo dentro dele. Um prédio? Um setor? Uma torre? Parte do cérebro sabia. Queria ir. Movia-se sozinho. E antes que pudesse pensar se devia responder, sua boca já agia. Estou a caminho. A resposta saiu natural. Fluida. Como reflexo. Como hábito. E isso o assustou mais do que a voz no rádio ou a arma na mesa. Porque quem responde sem pensar é alguém que já viveu isso muitas vezes. E ele não lembrava de nenhuma. O rádio estalou, caiu em silêncio. Ele ficou parado, sentindo o quarto respirar com ele. O som da chuva parecia mais pesado agora, batendo forte contra o vidro turvo. A luz da rua entrava fraca pela janela, refletindo néons distantes, vermelhos e azuis, borrados pela água. Algo lá fora pulsava. Uma cidade viva, cansada, enorme. Uma cidade que o conhecia, mesmo que ele não a conhecesse. Caminhou até o banheiro sem realmente decidir ir. O corpo foi. A porta rangeu. A lâmpada demorou, piscou, até acender. O espelho, rachado e manchado, ainda mantinha parte de um reflexo suficiente para encará-lo. Viu um rosto cansado. Olheiras profundas, como se noites tivessem sido arrancadas do sono. Cabelos loiro-escuros, bagunçados, úmidos de suor. Pele pálida, quase cinza sob a luz fraca. Olhos claros demais. Frios, cortantes. Como gelo quebrado. E dentro deles, uma pergunta constante, desesperada, silenciosa. Quem era ele? Tocou o corte na têmpora, e a dor latejou, quente. Recuou, irritado. Instinto. Reflexo. Ele conhecia machucados. Já fora atingido antes. Isso ele sabia. Não onde, nem quando, mas o corpo lembrava da dor como de um velho amigo. Você parece um fantasma, cara, murmurou, a voz falha, arranhada. Um fantasma armado. Belo começo. A risada que veio foi fraca, vazia. Nem ele acreditou.
Mas tentar rir ainda pareceu melhor do que encarar o vazio da memória. Pôs água fria no rosto. O choque despertou partes que ainda dormiam. Sentiu a vida entrar aos poucos, como se estivesse voltando de um mergulho profundo. No canto do banheiro, um casaco pesado estava jogado. Preto, reforçado nas costuras, com placas finas sob o tecido. Não de luxo, de sobrevivência. A textura dizia rua, não palácio. Suas mãos deslizaram pelo material. Sentiu aquele casaco como se fosse uma parte antiga do próprio corpo. Um escudo, talvez mais emocional que físico. Vestiu-o. A sensação foi estranhamente confortante, como se só se reconhecesse com aquilo nos ombros. De volta ao quarto, olhou em volta uma última vez. Parecia uma despedida, mas não sabia do quê. Do homem que dormira ali? Da pessoa que fora antes de abrir os olhos? Ou talvez daquele lugar que parecia se desfazer enquanto deixava. Agarrou a arma. O peso encaixou na palma, natural. A jaqueta apertou levemente o ombro quando ele guardou o revólver no coldre interno. Fez isso sem pensar. As mãos sabiam o movimento. A mente não lembrava, mas o corpo sim. Isso o assustava, e, ao mesmo tempo, lhe dava uma direção. Pegou o crachá. Passou o polegar sobre a palavra detetive, como se ela pudesse garantir que ainda era alguém real. Mas o nome estava apagado. Como se o mundo tivesse decidido esquecê-lo primeiro. Quando colocou a mão na maçaneta da porta, parou. Um medo repentino apertou. E se lá fora houvesse respostas que não queria? E se descobrir quem fora fosse pior do que continuar sem saber? Talvez não estivesse perdido, talvez estivesse se escondendo de si mesmo. Mas ficar ali não era opção. O rádio ainda ecoava na cabeça. Precisamos de você. Por algum motivo, isso pesava. Alguém lá fora acreditava que ele era útil. Ou perigoso. Ou as duas coisas. Ainda não sabia qual delas preferia. Soltou o ar devagar e abriu a porta. O corredor era estreito, iluminado por luzes fracas que falhavam de tempos em tempos. O chão molhado denunciava um vazamento no teto. O ar carregava um cheiro forte de cigarro, ferrugem e umidade. Passos ecoavam distantes, ou talvez fossem apenas os dele. O corredor parecia mais longo do que lembrava. Talvez nunca tivesse estado ali. Talvez sua mente tivesse inventado a lembrança. O segundo andar do hotel se abria num círculo amplo, o vazio no centro engolindo a luz fraca que vinha lá de baixo. A madeira rangia sob seus passos como se reclamasse da sua presença. Cada barulho soava como uma acusação. A varanda, presa ao vidro como um suspiro prestes a escapar, chamou sua atenção. E ali, recortada contra o brilho distante da cidade, estava ela. Uma mulher. Como se a madrugada tivesse decidido vestir um corpo humano. Cabelos loiros absorviam a umidade do ar, e o cigarro descansava entre os dedos dela com a elegância de quem já perderá tudo e agora fumava apenas para confirmar que ainda restava algo a perder. O vermelho nos lábios era mais vivo do que qualquer batimento no peito dele. Quando o viu, não desviou. Apenas ajustou o cigarro nos lábios e falou com uma tranquilidade cruel. Boa noite, policial. A palavra entrou fundo, como um prego na carne. Ele piscou, tentando organizar pensamentos que fugiam como água pelos dedos. Como? Ergueu uma sobrancelha. Sua voz parecia emprestada de outra vida. Como você sabe que eu sou policial? Ela observou com calma, deixando a fumaça escapar dos lábios sem pressa. Demorou um segundo que pareceu eterno. Antes, responde isso. Franziu um pouco a testa. Você tá bem? Parece que vai cair. Quer água? Ele balançou a cabeça, tentando manter alguma dignidade. Só, responde. Como você sabia? Ela inclinou o corpo levemente, o cotovelo apoiado no parapeito. Você está aqui há 3 dias. Chegou dizendo que era coisa da polícia. Achei que tivesse vindo investigar alguma coisa. Deu um meio sorriso, triste. Ou talvez fugir dela. Ele respirou fundo. 3 dias. 3 dias apagados como se nunca tivessem existido. E eu? O que eu fiz aqui? Bebeu. Respondeu rápido, honesta. Muito. Uma sensação desagradável se arrastou dentro dele, como se tivesse engolido o vidro quebrado. Um tipo de vergonha pela qual não havia lembrança, apenas o eco. Riu com a garganta seca. Ou talvez apenas tossisse. Não lembro de nada, confessou, tocando a têmpora dolorida. Nada mesmo. O olhar dela suavizou, sem pena, só reconhecimento.
Vi isso no seu rosto quando saiu. Mas, vai passar. A bebida faz isso. Ela tragou devagar, como se o ato segurasse o mundo no lugar. Eu realmente pareço o tipo que deveria usar um distintivo? A boca dele tinha gosto de metal. Sangue ou culpa? Difícil distinguir. Sinceramente? Ela respondeu com um sorriso cansado, como quem conhece a verdade amarga de tudo que vive. Hoje em dia, deixam quase qualquer um ser policial. Inclusive quem não quer ser. Algo nele se partiu um pouco mais, se é que ainda havia algo inteiro. Tentou ir embora, mas algo prendeu ali. Um sussurro interno, um eco que dizia não deixe ir. Tenho que ir. Cuidado. Ela esmagou o cigarro no corrimão, deixando uma pequena cicatriz brilhante no metal. Esse lugar não gosta muito de polícia. Quando ela virou para entrar no quarto ao lado, algo puxou de novo, um ímã dentro do peito, um instinto mais velho que qualquer memória. Ontem à noite, falou ele, você ouviu alguma coisa? Ela parou, virou devagar. Fechou os olhos por meio segundo, armazenando a dor antes de devolvê-la. Ouvi. Você estava quebrando tudo. Gritando. Como se estivesse tentando sair de si. Os olhos dela arderam um pouco, mas não fugiram. Disse que não queria mais ser um animal. E depois, silêncio. Por horas. Animal. A palavra ficou presa na pele dele como ferrugem. Ela fechou a porta atrás de si. E ele ficou com o silêncio. O tipo de silêncio que pesa. Que respira. Que observa. Desceu as escadas. Cada degrau protestava sua existência. A madeira velha, o cheiro de nicotina impregnado nas paredes, tudo parecia testemunhar um crime que ele ainda não lembrava ter cometido. No térreo, o bar se estendia diante dele como um lamento tentando se disfarçar de lugar. Luz amarela doentia. Mesas manchadas por copos, por noites, por memórias alheias. Gente que vivia por hábito, não por vontade. O mundo quebrado sentado em cadeiras quebradas, esperando que a vida tivesse a decência de terminar antes que a esperança aparecesse e complicasse tudo. Atrás do balcão, uma garota jovem demais para carregar aquele olhar. Roxo no cabelo, verde nos olhos, tempestade nos ombros. Enrolava algo entre os dedos com a calma de quem já fizera coisas piores. Olhou para ele como se já o tivesse visto antes. Como se soubesse quem ele era, mesmo quando ele não sabia. Tá acordado, hein? A voz dela arrastava, rouca, cansada. Não esperava ver você vivo de novo. Ele travou. A respiração falhou por um segundo. Como é? Tentou manter a voz firme, mas não saiu do jeito que queria. Ela acendeu um cigarro, sem pressa. Soltou a fumaça devagar, sem olhá-lo diretamente. Você saiu mal ontem. Um riso seco. Parecia que tinha visto um demônio. Ou sido visto por um. O corpo dele gelou. Ontem? O que aconteceu? Ela ergueu uma sobrancelha, finalmente o encarando nos olhos. Havia algo ali, pena, medo, respeito. Misturado, como sempre nas pessoas que já viram demais. Não lembra, né? Sabia. Apertou o cigarro no cinzeiro com força. Às vezes é melhor assim. Ele quis pressioná-la. Quis perguntar tudo. Mas as palavras travaram. O cérebro insistia em murmurar uma coisa. Você não quer saber. Ainda não. Ela apontou com o queixo para a porta da rua. A cidade tá te esperando, loirinho. Não faz ela esperar. E, suspirou, seja gentil com você mesmo, pelo menos uma vez. Ele não sabia como reagir. Havia algo nela que o desarmava completamente. Limitou-se a um leve movimento de cabeça antes de seguir em direção à saída. A porta rangeu alto quando ele a empurrou. Lá fora, a chuva caía pesada, quase branca sob a luz dos néons. A rua brilhava molhada. Carros passavam em silêncio, drones flutuavam acima, lâmpadas piscavam nomes de bares, anúncios, promessas baratas. O ar era frio, e ainda assim, vivo. A cidade respirava com dificuldade, mas respirava. E ele, mesmo quebrado, respirava junto. Deu o primeiro passo para fora. O asfalto encharcado refletia o vermelho distante de um letreiro pulsando como sangue líquido nas poças. Pessoas passavam apressadas, casacos colados ao corpo, rostos tensos, como se ninguém ali tivesse tempo para existir, apenas sobreviver. A sensação foi instantânea, ele conhecia aquele lugar. Não pela memória, mas pela pele. Pelo ritmo, pelo cheiro, pelo perigo disfarçado de promessa. Aquela cidade já estivera dentro dele.
Ou talvez ele dentro dela. Kaelis. O nome veio como um sussurro arrastado pelo vento, ecoando pelas ruas escuras até alcançar sua mente. A cidade. Ilhas. Neon. Pecado. Poder. Mistério. Doía lembrar, e doía esquecer. Mas agora ela tinha um nome. E ele, uma direção. A torre Zenith erguia-se ao longe, cortando o céu como uma lança cristalina. Brilhava em tons de azul que atravessavam a chuva. Alta demais. Rica demais. Distante demais daquele chão frio e úmido onde ele caminhava. A elite. Os intocáveis. O lugar de onde viera a voz no rádio. Cena do crime. Ele era um detetive. E um detetive vai até a cena do crime. Mesmo quando não sabe quem é. Uma sirene soou próxima. Uma mulher corria pela calçada, segurando a bolsa como se fosse tudo o que possuía. Um drone militar sobrevoou o quarteirão. A luz azul varrendo as ruas como um farol. 2 homens discutiam na esquina. Vozes tensas, olhos vermelhos, não se sabia se de cansaço ou de outra coisa. A cidade pulsava com uma vida podre e bela ao mesmo tempo. Real demais para ser apenas ficção. Assustadora demais para ser apenas real. Ele deu outro passo. Depois mais um. Cada movimento parecia afirmar algo dentro dele. Se não tinha lembranças, teria propósito. Se não sabia quem fora, descobriria quem poderia ser. Ou, ao menos, entenderia quem o transformará naquilo. A chuva batia forte em seu casaco. Ele inspirou o ar frio, deixando rasgar a garganta e apagar um pouco o gosto metálico na boca. A mão tocou o cabo da arma sob o tecido. Pesado. Concreto. Real. Ele não sabia seu nome. Não sabia sua história. Mas sabia de uma coisa: alguém morrera no topo daquela torre. E alguém achará importante que ele estivesse lá. Se não lembrasse quem fora, descobriria quem era agora. E, de algum modo, sentia que tudo aquilo já havia começado muito antes de despertar. Ele apenas chegará tarde para a própria vida. Deu mais um passo, fitando a torre Zenith através da chuva pesada, sentindo-a observá-lo de volta. Então murmurou, sem saber se era promessa ou ameaça: "Vamos descobrir do que eu sou feito." E seguiu pela calçada molhada, deixando para trás o hotel, a mulher da recepção e a versão vazia de si mesmo. A cidade o engoliu. E ele deixou. O carro deslizou no ar como um animal cansado, pousando suavemente sobre a plataforma metálica. O som do impacto foi abafado, quase respeitoso. Da janela, Nero viu o contraste gritante entre aquele distrito e o resto da cidade, uma ilha de luxo suspensa sobre um mar de concreto corroído. Tudo ali parecia brilhar demais, limpo demais, como se o mundo tivesse sido lavado para esconder a sujeira. A entrada principal do Zenith parecia um altar. Jardins geométricos se estendiam até onde a vista alcançava, com plantas que mais pareciam feitas de vidro polido. As fontes jorravam água cristalina sob luzes brancas e frias. Cada centímetro parecia projetado para impressionar, e para manter qualquer intruso lembrando de que não pertencia àquele lugar. Nero desceu do carro. O ar era denso, com cheiro de ozônio e flores artificiais. Ajustou o sobretudo cinza escuro sobre os ombros, o tecido ainda pesado da chuva que caía quando ele decolara. A peça era simples, funcional, mas trazia algo dele: linhas retas, elegância fria, uma faixa azul fosforescente enrolando o braço esquerdo, identificação dos detetives da cidade. No peito, o emblema prateado da polícia cintilava a luz, um escudo dividido por uma linha luminosa, asas de aço abertas e uma estrela dourada no centro. Servire e dominare. Servir e dominar. Mas ele não sabia mais quem servia, nem quem dominava. As botas de Nero ecoaram na plataforma, quebrando o silêncio de um lugar que parecia suspenso entre o real e o artificial. O som era ritmado, quase um lembrete de que ele ainda existia. O vento trouxe o cheiro metálico da chuva e o zumbido distante dos drones patrulheiros. Foi então que ouviu a voz. Você demorou mais do que eu esperava. Ela veio de trás dele, firme, controlada, com uma precisão que cortava o ar como uma lâmina. Nero se virou. A mulher estava parada sob a cobertura, braços cruzados, olhar firme. Morena, cabelo loiro curto e bem alinhado, expressão de quem não perde tempo com rodeios. Os olhos, cor de mel, observavam tudo com uma calma perigosa. Ela parecia parte daquela cidade, fria, disciplinada, construída sobre cálculo. Eu sou Marukai, Distrito 57. Sua parceira, disse, entregando-lhe uma pequena placa metálica. Detetive Nero Dakar.
Nero leu o nome gravado, tentando sentir algo. O som das palavras ecoou vazio dentro dele. Nero Dakar. Um nome que deveria significar tudo, mas era apenas um código perdido num corpo que já não se lembrava de quem era. Guardou a identificação no bolso. Suponho que já tenham te contado sobre o problema. A voz dele saiu rouca, cansada. Amnésia. Não é charme, é diagnóstico. Maru ergueu uma sobrancelha. Isso explica muita coisa. E, ao mesmo tempo, nada. Você se lembra de conduzir uma investigação? Algumas coisas voltam. Outras, não sei. É como dirigir no escuro. Eu sei o caminho, mas não vejo nada. Ela soltou um suspiro curto. Uma sombra de ironia passou por seu rosto. Certo. Vamos ver o que o escuro te mostra. O corpo está na cobertura. Enquanto caminhavam até o interior do zenite, Nero percebeu como o lugar parecia sufocante. O chão de mármore branco refletia o teto espelhado, e as paredes exibiam quadros digitais com figuras de homens e mulheres sorridentes demais, eternamente jovens. O som ambiente era uma melodia sintética, suave, mas vazia. Pessoas da elite passavam por eles sem sequer olhar. O mundo delas era outro. Esse lugar é exagerado, murmurou Nero. É onde moram os que compraram a eternidade. Maru respondeu sem mudar o tom. Agora, concentre-se. O elevador os envolveu num silêncio incômodo. A cabine subia rápido, e o reflexo de Nero no vidro mostrava um homem cansado, de olhar perdido. Ele tentou lembrar de quem tinha sido. De quem amava. De por que ainda estava ali. Nada. Apenas fragmentos de uma vida que talvez nem fosse sua. Maru observava de canto de olho. Não imaginei que trabalharia com um veterano, disse, depois de um tempo. Ainda mais um com sua reputação. Reputação? Ele se virou, curioso. Dizem que você costuma perder parceiros. Ela olhou por um segundo mais longo que o necessário. Espero que isso não seja um hábito. Nero deu um meio sorriso, cansado. Acho que não. Sou um novo homem. Literalmente. Ela apenas desviou o olhar, como quem não acredita nem desacredita. Quando as portas se abriram, um vento frio invadiu o elevador. A chuva voltava, fina e insistente. O terraço do zenite se estendia à frente como uma pintura distorcida. Luzes douradas iluminavam uma árvore colossal no centro, uma figueira artificial, suas folhas metálicas tremulando com o vento. Mas o brilho parecia errado, perturbador. Entre os galhos, pendia um corpo. Nero ficou parado por um instante. A cena era quase bonita, se ignorasse o horror. O corpo balançava levemente, preso por fios finos, quase invisíveis. A pele estava pálida demais, o terno rasgado e encharcado. Sangue e chuva se misturavam em poças que refletiam o dourado das folhas. Maru atravessou o campo de destroços com passos firmes. Nero a seguiu, desviando de fragmentos de vidro e metal queimado. Câmeras flutuantes capturavam imagens em silêncio. O ar tinha cheiro de ozônio e ferro. Sistema de iluminação da árvore explodiu, disse um dos investigadores, entregando um tablet a Maru. Encontramos isso no bolso dele. Ela analisou o conteúdo. Uma mensagem cifrada, frases sobre justiça, revolução, libertação. Palavras que pareciam deslocadas naquele mundo de luxo. Nero olhou para o corpo. Quem era ele? Thomas Vex. Fundador da Vex Corp. Maru respondeu, sem tirar os olhos da tela. Um dos homens mais ricos do país. Especialista em transferência de consciência. Nero se aproximou. Ironia, murmurou. Um homem que vendia imortalidade e acabou pendurado numa árvore falsa. Ele se abaixou, examinando o chão. As marcas de queimadura se espalhavam em círculo ao redor da figueira. Havia algo desenhado ali, um símbolo, meio apagado pela água. Linhas e círculos que pareciam sem sentido, mas formavam algo. Esse símbolo. Nero franziu o senho. Já vi isso antes. Não sei onde. Maru se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. Alguma ideia do que significa? Nenhuma, respondeu, embora soubesse que o desenho perseguiria mais tarde, quando o sono o evitasse. Um estalo veio do rádio de Maru. A voz do comissário soou grave, metálica. Agentes, quero um relatório completo. Caso prioridade máxima. Vocês responderão diretamente a mim. Entendido? Entendido. Maru desligou o rádio. Ela olhou para Nero. Vamos ver se você ainda sabe o que faz.
Ele respirou fundo. Vamos ver. A luz das folhas douradas refletia nos olhos de Nero enquanto ele examinava o painel de energia. Cada fio estava carbonizado, mas o dano parecia intencional. Ele encontrou um fragmento metálico no chão, parte de um circuito queimado. Isso não foi acidente, murmurou, entregando a peça a Maru. Alguém sobrecarregou o sistema. Alguém que sabia exatamente o que fazia. Ela concordou, observando o circuito. Isso foi sabotagem. Nero analisou os terminais dispostos. E disfarçado de falha técnica. O tipo de truque que você usa quando quer mandar um recado. Maru digitava no tablet, cruzando dados. E que tipo de recado é esse? Que até os deuses podem sangrar. A voz dele era quase um sussurro. O vento ficou mais forte. A chuva aumentou. As folhas metálicas tilintavam umas contra as outras como sinos distantes. Nero sentia algo crescer dentro de si, uma estranha familiaridade com o horror. Como se já tivesse estado ali, ou em algum lugar igual, observando outro corpo, outra cena, outra morte. Ele caminhou até a borda do terraço. A cidade se estendia embaixo deles, quilômetros de arranha-céus, fumaça, luzes piscando em tons de azul e roxo. Um oceano urbano, pulsando, podre, vivo. Maru observava em silêncio. Havia algo nela que o desconcertava, a calma. Não era frieza, era controle. Aquele tipo de controle que exige força. Sabe, Dakar, disse ela, quebrando o silêncio, você parece mais confortável aqui do que alguém com amnésia deveria. Talvez meu cérebro esquecido goste de cadáveres. Ele tentou sorrir, mas o som saiu cansado. Ela não respondeu. Voltaram para junto da árvore. Maru analisava o corpo enquanto Nero rastreava as pegadas próximas. O chão úmido guardava poucos sinais, mas havia algo, marcas de botas diferentes das de Vex. E, ao lado delas, um resíduo viscoso, quase fluorescente. Ele se ajoelhou. Isso não é sangue. Maru se inclinou para ver. O que é, então? Sintético. Pode ser fluido de implante, ou de um androide. Ele se levantou. Seja o que for, alguém esteve aqui antes de nós. E alguém que o sistema de segurança não detectou. Maru cruzou os braços. O acesso à cobertura é controlado. Nenhum registro de entrada além de Vex. Nero ficou em silêncio. A chuva batia no sobretudo, escorrendo até o chão. O som era hipnótico, quase reconfortante. Não foi só um assassinato, disse, por fim. Foi uma mensagem. Maru o encarou. Para quem? Para os imortais. Nero respondeu. Para quem acredita que pode escapar da morte comprando outro corpo. Ela desviou o olhar para o corpo balançando entre os galhos metálicos. E você acha que alguém está caçando eles? Não acho. Eu sei. A voz dele saiu firme, convicta, e ele não sabia de onde vinha essa certeza. Por um momento, ficaram em silêncio. O vento soprou forte, derrubando algumas folhas douradas da figueira. Elas caíram lentamente, girando no ar, até tocarem o chão e perderem o brilho. E se for mais do que isso? Perguntou Maru. E se não for apenas um assassino com uma mensagem? Nero respirou fundo. Então estamos olhando para uma revolução. Ela observou o horizonte. A cidade parecia arder, mesmo sob a chuva. Se for isso, Dakar, vai haver muito mais corpos antes que alguém perceba. Ele assentiu. É o que costuma acontecer quando alguém tenta acordar um mundo adormecido. A voz dela soou mais baixa. Você fala como alguém que já tentou. Nero encarou o corpo mais uma vez. Talvez eu tenha tentado. Talvez tenha falhado. Por um instante, Maru olhou diferente, não como parceiro, nem como superior, mas como alguém tentando ver além da máscara. O rádio chiou de novo. Chamados, códigos, vozes distantes. A cidade nunca dormia. Maru se afastou alguns passos. Vamos levar os dados para análise. O sistema da árvore pode ter registrado algo antes da explosão. Nero acenou, distraído. O símbolo no chão o chamava. Um padrão antigo, familiar, que parecia pulsar sob a luz. Quanto mais olhava, mais sentia algo dentro dele, uma lembrança tentando emergir, mas travada, presa. O vento trouxe o som de uma sirene distante. Ele fechou os olhos por um segundo. A chuva lavava o sangue do chão, apagando lentamente o desenho. Quando abriu os olhos, Maru já o esperava perto da saída. Vamos, Dakar. Ele deu uma última olhada para o corpo pendurado.
Thomas Vex acreditava ser eterno. Murmurou. Hoje, ele provou o contrário. E você? Perguntou ela. Nero desviou o olhar, o rosto meio coberto pela sombra. Eu? Ainda estou tentando descobrir se sou alguém. Maru nada disse. Apenas se virou e começou a andar. Ele a seguiu, o som das botas se misturando ao tambor da chuva. No reflexo do vidro do elevador, o homem que o encarava parecia um estranho. Mas havia algo nos olhos, uma fagulha fria, persistente. O caso estava apenas começando. E, com ele, a sensação de que as respostas que procurava não seriam sobre o crime, mas sobre si mesmo. Quando o elevador desceu, o brilho da figueira dourada ficou para trás, uma estrela morta flutuando no escuro. E lá fora, na cidade que nunca dormia, algo o esperava. O som abafado da chuva ecoava pelo terraço, caindo em cascatas silenciosas pelas bordas douradas. O estalar ocasional de vidro quebrado sob suas botas era a única interrupção naquele silêncio quase reverente. Nero movia-se pelas sombras da cena do crime com uma precisão quase mecânica, seus olhos vasculhando cada canto à procura de algo que sequer sabia como nomear. Uma inquietação, algo além do corpo sem vida no centro do local, mantinha seus pensamentos agitados. Quando finalmente falou, sua voz cortou o silêncio como o primeiro trovão de uma tempestade. Então, Maru, você sabe quem eu sou, certo? Ou, pelo menos, quem eu era. Ela parou ao lado de um painel destruído, os braços cruzados em uma postura que oscilava entre exaustão e desafio. Havia algo nos olhos dela, uma frieza que se recusava a ceder espaço para compaixão ou curiosidade. Maru não era como os outros parceiros. Ela não ia cair no erro de confiar tão cedo. Sei o suficiente, Nero. Sua voz era um misto de dureza e resignação. Você é Nero Dakkar, o detetive com mais transferências de consciência registradas na história da força policial. 3 corpos diferentes, para ser exata. Nero arqueou uma sobrancelha, inclinando a cabeça como se estivesse avaliando o tom dela mais do que as palavras. 3 corpos. O que aconteceu com os outros 2? Maru deu de ombros, quase como se aquilo não importasse. Mas o olhar dela permanecia cravado nele, estudando cada reação. O primeiro envelheceu, como qualquer outro corpo humano. O segundo, ela hesitou, o suficiente para que Nero percebesse. Bem, digamos que você tem um histórico lamentável de descartar sua embalagem. E isso nos traz ao presente. Ela apontou para ele com um gesto breve e quase indiferente. Um modelo sintético, diretamente do projeto Ecliptus. O nome pareceu acender algo nos recessos da mente de Nero. Ele estreitou os olhos, uma expressão de reconhecimento misturada à desconfiança. Ecliptus, já ouvi isso antes. Tenho certeza que sim. Maru inclinou-se contra uma das colunas corroídas pelas chamas, os braços ainda cruzados. É o processo que permite a transferência de consciência para novos corpos. Um privilégio restrito à elite que pode pagar por ele, ou, mais recentemente, a agentes do governo. Mas você, sua voz desacelerou, tornando-se quase desconfortavelmente precisa, você não é como os outros. Deixe-me adivinhar. Ele cruzou os braços, forçando um sorriso irônico. Meu caso é especial. Maru não retribuiu o sorriso. Em vez disso, aproximou-se um passo, diminuindo o tom de voz. Você é mais que especial. É único. Este corpo não veio de outro ser humano, Nero. Foi criado do zero, projetado para ser mais forte, mais rápido e mais resistente. Um protótipo. E o único ativo até agora. Nero soltou um riso seco, mas o som parecia vazio, sem humor genuíno. Então sou o boneco de teste da polícia. Que honra! Como se minha vida já não fosse suficientemente complicada. Dessa vez, Maru não pôde evitar o sorriso de canto, breve e quase cruel. Ah, mas não pense que isso faz de você especial como pessoa. Por tudo que ouvi sobre você, continua sendo o mesmo mal-humorado, sarcástico e absolutamente insuportável. Para não mencionar a sua péssima higiene e o fato de que você tem um histórico impressionante de perder parceiros. Ele piscou, surpreso pela franqueza dela, e colocou uma expressão teatral de indignação. Espera aí. Quantos parceiros eu perdi? Exatamente? Maru inclinou a cabeça para o lado, como se realmente precisasse calcular. 22. Eu sou a 23ª. O assobio baixo que escapou de Nero era cheio de um misto de descrença e humor sombrio. 22. Isso deve ser um recorde. Maru estreitou os olhos, sua paciência visivelmente diminuindo.
não é algo para se orgulhar. E vou ser sincera, pretendo me manter fora dessa estatística. Ele deu de ombros, tentando adotar um tom leve que não correspondia à sombra em seus olhos. Prometo me esforçar. Não quero perder mais ninguém. Por um instante, o silêncio entre eles foi mais pesado do que o som da chuva ou o eco distante da cidade abaixo. Maru desviou o olhar, mas o que quer que fosse aquilo em sua expressão, hesitação, talvez? Desapareceu em um instante. Eles continuaram investigando em silêncio, mas Nero não conseguiu ignorar o peso das palavras dela. Quando finalmente voltou a falar, sua voz era mais baixa, quase para si mesmo. Se este corpo foi projetado para ser perfeito, por que minha vida ainda é tão medíocre? Ele parou, franzindo o senho como se a pergunta tivesse surgido sem querer. Quero dizer, se sou um protótipo tão importante, por que tudo em mim ainda parece tão quebrado? Maru parou no meio do terraço, virando-se para encará-lo. Pela primeira vez, a expressão dela suavizou, não em empatia, mas em algo mais enigmático. Essa é a pergunta que você precisa responder. Sua voz era firme, mas havia uma ponta de algo mais profundo ali. Por que você, Nero? Por que este corpo? Talvez a polícia tenha um motivo. Ou talvez você tenha escolhido isso por um motivo que não lembra mais. Mas até descobrirmos, estamos juntos nessa bagunça. Houve uma pausa. Nero sabia que deveria responder, mas a verdade era que ele não tinha ideia do que dizer. Algo nele, talvez no próprio corpo sintético, parecia resistir à ideia de respostas fáceis. Espero que esteja pronta para respostas que talvez não queiramos ouvir. Ele finalmente murmurou. Maru ergueu o queixo, um brilho resoluto em seus olhos. E espero que você esteja pronto para perguntas que ainda nem começamos a fazer. A chuva parecia mais forte agora, mas nenhum deles se importava. As sombras do mistério que o cercava eram profundas demais para serem ignoradas. E assim, o véu caiu só um pouco. O suficiente para revelar que a próxima revelação pode mudar tudo. E você sentiu isso, não sentiu? A história ainda está respirando, chamando por você. Se esse capítulo te prendeu, se te fez imaginar mais do que mostrou, então não esqueça de deixar o seu like, ele ajuda essa história a alcançar quem também precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Locra e ative o sininho, porque o próximo capítulo chega mais rápido do que você imagina. E eu vou estar aqui, esperando por você, para continuar essa descida juntos. Até lá, não vire as costas para a escuridão.